Esse é o Domínio Público Podcast Literário. Conversa sobre literatura, rua e Salvador em 6 episódios. Eu sou Denison Palumbo, seu menestrel. Literatura é rua, rua é literatura. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura da Fundo Cultural do Estado da Bahia, FUNSEB, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Hino brasileiro para ser cantado no glorioso dia 2 de julho, um santamarense. 2 de julho de 1851. Viva de julho II, dia de prosperidade, para o Brasil primeiro, império da liberdade. Nossa firmeza, nossa união, trará da pátria a salvação. Viva a nossa independência. Vivem Pedro, a lealdade. Vivam bravos defensores da pátria e da liberdade. Rege nossas convicções a social trindade. Vive em nossos corações pátria, Pedro e liberdade. Um santamarense. E para comentar este e outros textos literários a respeito do nosso tema de hoje, acontecimentos históricos em Salvador e na literatura, Gal Meirelles. Se você está escutando o podcast Domínio Público pela primeira vez, se ligue, esse é o 5º episódio, mais uma convidada, Gal Meirelles, para falar o que quiser, inclusive o que não quiser também, o que não está previsto. Gal, por favor, o que você tem a dizer aí sobre esse acontecimento de 2 de julho? Eu queria continuar. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, aos ouvintes aí. Eu queria continuar aqui, Denison, o verso seguinte, a estrofe seguinte, né, do Pátria, Pedro e Liberdade. Rege nossas convicções a social trindade, vive em nossos corações, pátria, Pedro e liberdade. Nosso império aurifecundo, prodígio da divindade, produziu Pedro II, garante da liberdade. Imagine, isso aí em pleno século XIX, a necessidade, né, enorme de colocar a Bahia no cenário nacional como baluarte da construção do império, da independência, né, do Brasil. E o cara, que a gente não sabe quem foi apagado aí pela história, pseudônimo santamarense, é um laranja. Da cidade aqui de Santo Amaro, de onde eu falo, que é uma cidade, né, promissora de músicos e cantores, e esse cara escreve um hino aí para poder entrar para a história, justamente com a exaltação da história, né? Nesse período era muito comum o uso da literatura, o discurso literário com a intencionalidade de exaltar a pátria, de construir uma ideia de nacionalidade, né? A literatura brasileira, ela está cheia de exemplos disso, de grandes escritores no Brasil usaram a sua escrita, sobretudo no século XIX, como um projeto de construção da nacionalidade, né? Para o maior exemplo de todos aí, a gente pode citar José de Alencar, né? E a Bahia, claro, Santo Amaro, que é o centro do universo, não poderia ficar fora disso. E é engraçado essa exaltação do império aurifecundo, né? Assim, um império fecundo em ouro, como se essas riquezas fossem inesgotáveis e fossem para todos, né? E vai esquecer completamente, até porque faz uma citação grega, como se a liberdade do Brasil não tivesse passado por uma série de excluídos, né, de oprimidos pela história. E era muito próprio
proposta, né, do uso dessa ideia de uma história única, de uma história que ia ressaltar, né, que buscava ressaltar justamente o discurso do possível vencedor, né, e esquecer o vencido. E aí eu queria trazer aí como exemplo, né, de um outro discurso para a gente entrar numa conceituação, que é um discurso contemporâneo sobre essa história e com uma abrangência muito maior, porque quem é que sabe cantar esse hino? Quem é que sabe quem é esse santo-amarense, né? Porque não é o hino ao 2 de julho. Tem um hino oficial, que é como se fosse um hino do estado da Bahia, que é um hino ao 2 de julho. Esse aí foi escrito para colocar a Bahia nesse lugar, né? E esse texto fica perdido se a gente não pega uma publicação. A gente não pesquisa, se não é o trabalho de Lise Arcanjo Alves, estou aqui com o livro na mão. 2 de julho na Bahia. Lise, desculpe. Que foi publicado aqui na Bahia, né, sem nenhuma abrangência nacional. Esse texto está esquecido, né? E vários outros que tem aqui no livro, vários, e a autora vai pincelando e mostrando realmente como é uma construção, né? A nacionalidade é uma construção, e a literatura também. É estranho você ler, às vezes, textos de 1800 e bolinha. Você faz, nossa, cara, escrevia assim, usava essas palavras. Então, e quando o povo era analfabeto, né? Então era realmente de cima para baixo. Porque não era escrito para o povo, né? Na verdade, era escrito para uma elite pseudo-pensante que tinha a ideia de propagar essas ideias, né? E o outro texto que eu gostaria de trazer aqui como exemplo foi o hino, o samba enredo, né? Da Mangueira, histórias para ninar gente grande, né? Que vai ser justamente o oposto. É como se a gente colocasse esses dois textos, né, juntos, um construindo, digamos, fazer essa metáfora aí, o muro da história oficial, e o outro usar ambos, né, a partir da construção de um discurso literário, mas um discurso literário com uma proposta pedagogizante, né? Para trazer essa história construir assentar os tijolos dessa grande história, e o outro justamente como se fosse uma furadeira, né? Uma britadeira para fissurar esses tijolos, para mostrar o que não foi dito. E aparece aqui nesse discurso, nesse texto da Mangueira, que eu vou ler um trechinho rapidinho: Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado, mulheres, tamoios mulatos. Eu quero um retrato que não está, um país que não está no retrato. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a sua vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. E aí vai trazer, né, esse texto da Mangueira, vai trazer justamente o discurso que foi esquecido. Que foi campeã, né? Eu acho que foi campeã. 2018, né? Foi campeã em 2018. Ou seja, teve aclamação popular, realmente. E vai trazer esse discurso de quem foi o suposto vencido, né? De que, na verdade, quem fez a história, né? Porque tem várias narrativas, se a gente pesquisar aí no Recôncavo, em Taparica, né? Tem uma festa muito bonita que é citada por João Baldo Ribeiro no romance Vivo Povo Brasileiro, que é a festa dos caboclos de Taparica, né? Tem cenas emblemáticas desse discurso histórico, da fissuração desse
desse discurso histórico por um romance considerado um romance histórico. O povo brasileiro, né, de João Baldo. O povo brasileiro. E aí tem um ponto, né, importante para trazer, que é justamente esses limites da linguagem, né? O que é um discurso histórico, o que é um discurso literário, o que é um discurso jornalístico. Então, quais são os limites de um e de outro, né? E aí eu queria trazer, que eu acho que os ouvintes vão se lembrar disso, que é um pouco das ideias de Roman Jakobson, com a história lá das funções da linguagem, né? O discurso literário ele vai se caracterizar pela predominância do discurso da função poética. Não que esse texto em que predomina a função poética não apareça a função referencial, como vice-versa também no discurso histórico, no discurso jornalístico, a função poética pode aparecer, mas vai haver uma predominância da função referencial. Então, o que a Jacobson vai dizer? Que a literatura, o discurso literário, ele vai estar preocupado com a construção da própria literalidade e de usar o que é impossível num outro tipo de discurso, que é justamente a literatura vai se fazer dessa impossibilidade da linguagem. E é nessa dobra da impossibilidade da linguagem que vai caber à literatura fazer uma revisão histórica, né? Trazer as figuras que não ficaram à vista por essa, e aí já entra um outro cara, né? Um cara bem bacana, que vai trabalhar com o conceito de história, o Carlos Ginzburg, que vai trabalhar com o conceito de microhistória. O que é esse negócio de microhistória? Vai ser quando o sujeito pega uma história particular, né? Toma o historiador, em vez de contar a história de todo mundo que está ali no quadro da batalha, e o cinema faz muito isso, tem muitos exemplos, ele vai pegar a história de um sujeito, de um soldado raso, né? E vai contar a história desse sujeito para iluminar as outras tantas histórias. Quer dizer, é a história de uma pessoa que vai trazer a história de um monte de gente, né? O Ginzburg vai dizer que a microhistória, ela é uma história mátria, ela é pontual e ela é qualitativa, enquanto a macro história, digamos assim, né? Essa história que vai montar a narrativa da nacionalidade, por exemplo, e que vai usar a literatura, como a gente viu no exemplo aí que Denilson começou a ler, ela vai trazer um ponto de vista geral. Não é um sujeito que está ali, é todo mundo. É o poder, é a trindade. E é exatamente, né? A microhistória, ela vai ser uma reação a essa institucionalização do poder, né? Porque aí já vem um outro cabra também muito legal, o Roger Chartier, que é fantástico aí na construção da história do discurso, do livro, da leitura, da literatura, um historiador, né, do livro, da leitura, e Chartier vai dizer o seguinte, que ao longo da história vai haver uma mudança no estatuto do poder, de quem diz, de como diz e do sentido que é atribuído ao que é dito, né? E é o édito, a ideia de editar, da palavra editar, que a gente conhece hoje, né? Que vem lá de dizer, né? Então o cara que dizia era o sujeito mandado pelo rei. Quer dizer, a voz era menor. Ele era um sujeito como o sujeito que escrevia também. Então, ao longo da história vai haver uma mudança, né, vai haver uma mudança desse processo. A escrita, a leitura, ela vai passar de um lugar de não poder
para um lugar de poder. Então, o sujeito que escreve, que lê hoje, ele tem o poder também de contar a história, né? De fazer a história. E aí... Um grande poder, né? Um grande poder. Porque é um poder de promover, né? Eu nem gosto muito de apagamento, né? Eu gosto mais da ideia de abrandamento. É como se botasse ali em banho-maria o sujeito que foi o supostamente vencido, né? E a opção política a opção política, né, do escritor, de quem escreve, vai ser justamente iluminar, tirar esse sujeito que foi, digamos, emparedado, né, pelas paredes do discurso histórico, que ficou lá esquecido. Ele vai lá fissurar e fazer esse sujeito aparecer, né? E a história vai ter a literatura vai ter esse papel. E você falou emparedado, eu me lembrei do poeta de Florianópolis, Cruz de Souza, né? Que ele tem um texto que ele fala que ele se sente emparedado. É um texto, não é um poema, por acaso, não é um poema de Cruz de Souza. E como a poesia, eu escolhi aqui trazer um poema, uma coisa em verso, e parece que a poesia não conta história. Tem um verso, então, que é uma imagem, então uma coisa pode ser até pitoresca, mas conta a história também. Não é só o romance, a prosa que conta a história, né? Não é só o discurso do jornalístico que pode contar histórias, né? E nem só também aquilo que está no papel impresso, né? Você trouxe o exemplo do samba enredo. Onde é que está publicada essa letra de samba enredo? Está na memória assim, comum de uma geração de pessoas, porque a Mangueira foi campeã com a memória da galera. E esse hino aí, desse pretenso santamarense, que é o nome falso dele, vamos dizer assim, né? O pseudônimo, ou o nome artístico, ele foi apagado porque a memória editou, né? Fez o seu papel de realmente deixar, não apagado, como você falou, mas deixar menos forte, de debilitar. Quer dizer, você não presta a mão, pô, porque é muito fraco diante da realidade, né? E a história, ela vai também eliminando, né? Histórias que não condizem com o fato atual. E atualmente, por exemplo, a gente vê o que do Rio de Julho? E o que a gente vê também da representação dos caboclos na cidade? A gente ainda vê que o que predomina, que faz a cabocla, o carro da cabocla ir e voltar, são as pessoas que empurram as camadas populares cantando cantigas de caboclo. O hino, a pessoa sabe também e tal, tem aquele momento oficial. Mas durante a festa, é incrível a volta da cabocla. Quando ela volta da Praça Campo Grande, lá para Lapinha. A guerreira da Lapinha, a gente passa por ela, Maria Quitéria, e tem bem menos pessoas, não é o evento oficial. Eu queria falar disso, assim, sobre a volta da cabocla. Eu sempre fui pro 2 de julho porque, como criança, minha escola era próxima, minha escola era uma Lapinha, quando eu era criança, até a 3ª série. Então a gente desfilava, né? E tem a militarização do desfile e do discurso também, oficial. Olha, isso aqui é um grande evento, nós vencemos, foi um momento de batalha, de sangue, morreram muitas pessoas. Tudo isso é contado no discurso oficial, mas na volta da cabocla, o povão cantando. É Tindolelê, Auê Cauísa, Tindolelê Sangue Real, eu sou filho, eu sou neto de Aruanda. É muito mais festejo, a vitória, ganhamos. Estamos aqui nesse momento de glória real, nos divertindo, inclusive bebendo, do que oficialmente ganhamos a guerra, blá blá blá, inauguramos um novo Estado. Não tem a presença do Estado-nação. Eu acho massa isso, sabe? Aí você trouxe o samba enredo, eu me lembrei das cantigas de caboclo, né? Que rolam lá no meio do festejo do 2 de julho, que é esse acontecimento histórico que a gente tem como foco nesse episódio.
e que é emblemático, que é do Brasil, e como ele está sendo ainda disputado, né? Pelo discurso da macro-história e da micro-história. Ele está sendo disputado. E a gente está nesse processo de disputa, né? Nós aqui estamos de um lado, né? Tentando reforçar os discursos não oficiais. E a literatura tem esse papel, né? O que você acha, assim? Até que você, quanto professora de literatura, professora, percebe como isso acontece com aquela molecada lá do Oxi. Sobre ainda, né, sobre o 2 de julho, eu queria citar aí um conto que é muito interessante também, porque ele vai propor um contraponto, até porque ele usa como epígrafe, né, o Ódio ao 2 de julho, de Castro Alves. Ele usa aí como pega um verso: já somos nós livres, já somos nação. Ele pega esse verso de Castro Alves, que é o conto A Guerreira da Lapinha, de Eliezer César. Esse conto foi publicado no livro As Baianas, que é uma coletânea de contistas baianos, que as personagens são tipos, né? São mulheres tipos da Bahia. E ele pega esse conto é de Eliezer César, e ele vai pegar a figura da guerreira da Lapinha. E começa, eu vou ler ou você vai ler, Denison? Pode ler, fica à vontade aí. Eu vou ler aqui um trechinho. A Guerreira da Lapinha. Que ele pega o nome, né, da personagem, da Maria Quitéria, que foi uma figura emblemática, né, na história também do Brasil. Soldado Medeiros. O nome oficial na época, né? E assim como outras figuras de mulheres aí, Joana Angélica, daqui de Cachoeira, que vai ser enfermeira, né? Ana Nery, que vai entrar para cuidar. Essas figuras estão na cidade, desculpe te interromper antes de você começar a leitura do conto, né, de Eliezer, A Guerreira da Lapinha. São figuras que estão na cidade, eu quero dizer, materialmente. A Avenida Joana Angélica, a estátua de Maria Quitéria, então a praça, na Lapinha. Inclusive, essa estátua, ela é a capa do livro, né? Esse conto foi publicado em um formato chamado de romance pela Fundação Pedro Calmon, justamente numa época aí do 2 de julho, e a capa é justamente a estátua lá da guerreira da Lapinha. Que tem uma praça, né? Tem uma praça, a estátua de Maria Quitéria, que tem uma praça na Lapinha, né? Dedicada a essa heroína. E outras tantas que foram apagadas, né? Outras figuras do 2 de julho que estão sendo trazidas à tona para a história agora. Figura de Taparica, acabou. Isso. Negra. Né? Que a gente está construindo isso. Né? Esqueci o nome da mulher agora. De Taparica? De Taparica que tem uma discussão aí historiográfica, né? Que tem uns historiadores que acham que ela não existe, que foi invenção, mas essa parte vocês vão editar. Essa parte é boa. Não, essa parte da invenção é maravilhosa. A personagem. O Corneteiro Lopes, talvez a gente chegue lá, que pra mim é uma mentira, uma colhuda da porra, que nunca existiu esse negócio aí. E fizeram estátua também do Corneteiro. Tem estátua pra ele. Que pra mim não existiu isso daí, isso pra mim é uma anedota histórica. Né? Bom, vou ler aqui o trecho da Guerreira da Lapinha. Quitéria se vestiu como a heroína da história para desfilar no 2 de julho. Acordou cedo, tomou café requentado com um resto de biscoitos amolecidos pelo mofo do velho armário. Pôs um vestido verde com bordado amarelo à altura dos joelhos, uma calça amarela e um capacete de papelão, verde com um penacho amarelo. Como não tinha botas, calçou a velha galocha com a qual, nos dias de chuva, pisava no lamaçal que se formava na encosta em que morava. Passou um batom que não se sobressaía nos lábios grossos e ressecados e saiu para a Lapinha. Jamais se atrasava para a festa da independência da Bahia. Da Bahia somente não, da verdadeira independência do Brasil, como gostava de dizer em seu ufanismo pueril.
Não fora aqui que os portugueses, escorraçados do sul do país, se refugiaram e só saíram na marra, debaixo de tiro, faca, murro, cacete, fugido pelo mar na madrugada de 2 de julho de 1823 e abrindo caminho para a tropa vitoriosa entrar em festa em Salvador pelo caminho das boiadas, depois Estrada Liberdade. Hoje, Avenida Lima Silva, numa marcha de negros, brancos, caboclos, esfarrapados, famintos, mas todos felizes. Na Bahia teve guerra mesmo, não foi aquela caganeira do imperador às margens plácidas do Ipiranga, um grito de dor de barriga, não um brado marcial de independência. Ele já vai usar a britadeira aí, vai furar, né? Eu já discordo, assim. Na Bahia teve guerra mesmo, não sei se teve guerra mesmo. Eu não sei, não. Aí já tá vendo essa coisa da discussão do o conceito de guerra também. O que é uma guerra? Teve batalhas, conflitos, e dessa maneira continuamos ainda, né? Existe aí disputas dessa maneira aí, como ele falou aqui, ó. Com tropas, com cacete, com murro, com faca, debaixo de tiro, por Salvador inteira. Continuam, né? Há poucos dias aí, infelizmente, mais uma criança perdeu a vida por causa dessa violência. Uma criança de 9 anos morreu num bairro de Salvador. E aqui eu não quero falar para não estigmatizar mais ainda o bairro, mas todo mundo sabe como acontece essa violência que acontece há séculos, desde 1820, nessas batalhas. Quem morreu? A gente fala que no desfile teve brancos, teve negros, teve caboclos. Mas eu quero alertar que quem morreu nessa batalha, os brancos que morreram foram portugueses. Do lado de cá, com certeza, morreram mais os caboclos e as caboclas. Não é? Senão, não justificaria serem o caboclo e a cabocla e Maria Quitéria o símbolo. Eu acho que as mulheres, esse exemplo disso Maria Quitéria não, Joana Angélica, foi assassinada. Os caras mataram freira, pô. Os caras matam crianças, os caras matam freira. São os canalhas, assim. Eles estão vivos ainda e não há uma relação pacífica. Tem violência, tem batalha, tem conflito, mas eu ainda acho que não é guerra. Nunca existiu uma guerra no Brasil. Para mim, a gente falando de acontecimento histórico, não teve guerra, assim como não teve independência. Ainda estamos na construção de uma independência. Não teve independência do Brasil. Mas se ela aconteceu 2 de julho de 1823, na Bahia, antes de acontecer em outro lugar do Brasil. A Bahia, nesse sentido, é a pioneira. Os caboclos e as caboclas que morreram, derramaram seu sangue, devem ser lembrados. A literatura serve para isso também. Mas eu concordo e discordo do texto que você trouxe aí. E muito pelo contrário. Na verdade, não tem muito o que discordar, porque ele vai usar, né, o discurso literário a partir do pensamento, né, da personagem, do discurso indireto livre, que o próprio narrador já vai caracterizar como um fanismo pueril, né? Então a personagem pensando nisso, não foi que teve a batalha, que aconteceu isso, e aí o narrador vai inserir de uma forma muito sutil, né? Muito irônica e, a meu ver, muito brilhante. Eu sou fã de Eliezer César e particularmente gosto muito desse conto. Eliezer César é uma figura contista, romancista, poeta das antigas aí, né? Veio lá publicando desde a revista Era, e aí ele vai trazer o contraponto entre quem fez a luta e quem ficou para a história, né? Ele vai trazer uma coisa interessante, que é justamente falar do caminho, né? Do percurso pelo caminho das boiadas, depois Estrada da Liberdade, hoje Avenida Lima Silva. Quer dizer, foi colocado o nome de quem ali? General Lima Silva. Exatamente, né? O Duque de Caxias, que na verdade é nome de bairro, inclusive, em Salvador, né? É nome de bairro, nome de várias ruas, e que era um botas, né? O que é que ficou para a história desse cara ali? É o patrono do Exército Brasileiro,
num outro texto que vai falar de guerra aí, que fala do 2 de julho também, que é o Vivo Povo Brasileiro, né, que ele vai trazer a guerra do Paraguai, a participação da Bahia, a participação dos itaparicanos, né, que ele vai, João Baldo vai pegar nessa, para construir esse capítulo, que é o capítulo 14 do romance do Vivo Povo Brasileiro. Ele vai pegar a cena da Batalha do Tuiuti. E só que aí, para construir isso, ele vai usar a fonte histórica, exatamente o tempo da batalha, aproximadamente o número de mortos, o local onde a batalha, né, aconteceu, mas para trazer um outro discurso. O Duque de Caxias foi, isso já o discurso dos historiadores, né, dos que estudam a Guerra do Paraguai, que foi considerado, fora a pandemia da Covid, foi considerado o momento que mais morreram brasileiros, né? Cerca de 10 mil soldados brasileiros morreram nesse confronto da Guerra do Paraguai, assim, oficialmente, né, que se tem notícia. E foi um massacre, né? Brasil, Uruguai, China massacraram o Paraguai. Sim, mas o que foi colocado foi que foi um massacre, mas morreram muitos brasileiros, né? Um massacre geral também. Também nessa história. E o João Baldo vai trazer isso, né? Que ele vai pegar a 10ª Companhia de Zuavos da Pátria. Quem eram esses zuavos? Eram os negros que foram muitas vezes acossados pelo Estado para poder se alistarem. Os senhores, né, de escravos, os zuavos, eles eram soldados negros, né? Esse nome aí vem do que o Estado faz na época. Cria esse nome de zuavos, pega esse nome lá da independência da Argélia, né, dos argelinos que lutaram, soldados argelinos que lutaram contra a França. E aí ele pega, o Estado pega esse nome e identifica esses grupamentos de soldados negros como voluntários da pátria, né, os zuavos. E tem nome de rua, Avenida Voluntários da Pátria. Vários lugares do Brasil. Essa 14ª Companhia, ela realmente sai de Taparica e vai para o Paraguai. Só que para situar o ouvinte, Gal, a gente está falando do Brasil antes de 1888. Sim, a gente está falando. Tanto o 2 de julho, a gente falou tanto, a gente avançou para a Guerra do Paraguai, outro acontecimento histórico, que envolve Bahia, Taparica, que envolve os caboclos, né? Vamos dizer que os caboclos de 23 foram, décadas depois, 40 anos depois, foram lutar pela sua liberdade, né, pela alforria, né? Teve esse acossamento do Estado, essa chantagem institucional. Quer dizer, você pode ir, se você voltar vivo, tá aqui sua carta de alforria. Isso aconteceu no Vietnã. Os Estados Unidos mandou uma molecada lá morrer, quem era preso, e ofereceu remissão de pena ou liberdade. Se você voltar vivo na guerra, você está livre. Essa história é mal contada também. Essa batalha, né, a batalha do acampamento do Tuiuti, que foi o acampamento do Tuiuti, ele foi atacado pelos paraguaios de surpresa. E foi uma chacina, né? Os brasileiros estavam chegando, se organizando nesse acampamento, e a Guerra do Paraguai durou muitos anos e foi considerada, assim, do ponto de vista, né, dos estudiosos hoje em dia, como estratégias muito, muito negativas. Eu estou até com um livro, fazendo da arte da guerra, você faz. E aconteceu onde hoje é o Mato Grosso do Sul, né? Muito ruim. O Brasil gastou muito dinheiro
inclusive com água mineral, né? Enquanto os soldados morriam de sede, de fome, eram levados do Rio de Janeiro barris e barris de água mineral para ficar à disposição do Duque de Caxias, do Lima e Silva. O cara estava lá no gabinete bebendo água mineral e a negrada morrendo no campo de batalha, né? Essa batalha ela acontece exatamente no dia 24 de maio de 1866. João Baldo ele vai pegar até o horário, né, da história, para revirar a história, né? Fazer capítulo 14 de Viva o Povo Brasileiro, né? O capítulo 14 de Viva o Povo Brasileiro. Vai pegar. Escute, isso aqui é um podcast literário, viu? Nossa Gal Costa vai soltar agora a voz. Não merece. Ele vai pegar o discurso, né, da história justamente para fissurar, né, essa história, para descer o cacete e fazer o sangue voar nas ventas, né? Eu diria até que o Vivo Povo, né, por essas estratégias que ele usa de visibilizar, claro que tem outros autores aí na moda sendo ovacionados, como a literatura decolonial, etc., que haja conceito, né, para criar aí em cima da literatura. Eu, como estou aqui no interior, sou uma professora EBTT de ensino médio, fico só observando aí as discussões acadêmicas. Aí que você vê mais. E se a gente for pensar, né, desse capítulo aqui especificamente, é um banho nisso aí, porque... Eu sou uma trabalhadora que lê, Gal. Eu sou uma trabalhadora que lê, né? Essa pergunta ao trabalhador que lê aí, perguntas ao trabalhador que lê de Brecht é um exemplo, né? Eu acho que é um guia também, assim, nunca perder de vista. Fica tirar da cabeça essas ideias, essa pergunta. Quem é que lê? Quem é que escreve a história? João Baldo Taparicano, né? Maravilha. João Baldo Taparicano. Inclusive, esse ano completaria 80 anos. João Baldo Ribeiro completaria 80 anos de vida. 14 de julho que ele morreu. Uma pena, nosso grande escritor, João Baldo Ribeiro. Deixa eu pegar aqui. Inclusive, o povo brasileiro, vale a pena dizer, né? Ganhou o prêmio, assim, Jabuti. É um prêmio relevante. E aqui, a gente lembrar que, né, não só o nosso Itamar recebeu o prêmio também, Jabuti. Também tem um foda. E é bom citar e não esquecer. E aí eu vou resumir, né, aqui rapidamente, porque é longo o trecho, mas quem quiser encarar, vale muito a pena, viu? Ler esse capítulo que é belíssimo, né? Porque é também uma forma de usar a literatura. O João Baldo faz isso estrategicamente na obra dele, ele verbaliza isso, né? Ele vai usar a literatura justamente para visibilizar quem ficou abrandado, né, pela história, vai botar para fora. E aí nesse trecho, que é a batalha, nesse capítulo, é a batalha do Tuiuti. Então, como o exército está lidando com essa batalha? Os soldados estão lá morrendo, os generais, que ele vai citar o Patrício Macário, né? Capitão Patrício Macário, pálido, mas muito firme, a voz até mais forte do que de costume, dispôs seus homens em fileira tripla, fazendo fogo sobre um dos flancos da cavalaria inimiga, que havia penetrado na vanguarda central brasileira, formando uma espécie de cunho. Zé Popó, um gosto salgado na boca e só conseguindo ver o que estava à sua frente, atendeu a ordem de calar a baioneta sem prestar atenção no que fazia, sabendo apenas que deveria aguardar um comando para carregar sobre os cavaleiros inimigos, agora atrapalhados pelo terreno alagadiço e separados por seu corpo principal de uma carga dos garibaldinos que se precipitaram aos berros. Que se precipitaram aos berros sobre a ala esquerda, fazendo grande morticínio. E aí tá nessa situação, né? Quando E Garibaldi, aqui ó, de Garibaldi, né? Antônio Garibaldi, Anitta Garibaldi. Sim. Que são os caras lá do sul, que estavam já brigando pela sua independência. E tem a Avenida Anitta Garibaldi na Bahia. Porque esse podcast aqui, a gente fala de literatura e rua o tempo todo.
Porque por que as ruas têm determinados nomes? Porque são essas figuras oficiais, né? Que tomam espaço público. E a gente está disputando esse espaço público. Acho que ter ruas com o nome de João Baldo, rua com o nome de Zé Popó, rua com o nome de Galmeirelles, professora Galmeirelles aí em Santa Marta, tem que ter uma rua com seu nome, não rua com o nome do trabalhador, não rua com o nome de um santamarense, Argos Santamarense. Quem é o Santamarense? Pelo amor de Deus. Essa disputa é interessante. E vários topônimos em Salvador são nomes da Guerra do Paraguai, né? O Pirajá, lá embaixo na Ribeira, que tem ali o forte. O de Humaitá, né? O Humaitá, exatamente. Tem um bairro no Rio de Janeiro chamado Humaitá também. Engraçado como se repete também nas capitais, sabe? Sempre tem a Praça da Sé, sempre tem nomes que se repetem, Voluntários da Pátria, tem em São Paulo, acho que tem no Rio também. E aí quando você traz esse trecho e se alerta para o papel da literatura, né? E João Baldo colocar a derrota, né? E aí, quem é que vai entrar, né, para salvar? E é muito bonito esse jogo entre o discurso literário e o discurso mítico que vai entrar no Vivo Povo Brasileiro. Então, o que é que ele vai meter dança aí? A mitologia urbana. Quem vai salvar é o Quem é que vão salvar são os orixás, né? O Oxóssi, que é o santo da cabeça de Zé Popó, que está protegendo o Zé Popó aí, e ele está observando o tempo todo, ele está seguindo o Zé Popó o tempo todo, né? Ele está o tempo todo protegendo o Zé Popó. E vai ter um enredo paralelo, quer dizer, paralelo ao enredo da guerra, Oxóssi vai tecer todo o enredo para trazer os orixás para protegerem seus filhos, né? Porque se eles morressem, como é que ficariam os orixás aqui no Brasil? E aí eu vou encerrar para a gente fechar de Vivo o Povo e depois vou dizer por que eu cheguei lá, né? Mas Oxalá, pai dos homens, vê as batalhas, Oxalá tudo vê, e viu quando seu filho Joaquim Leso teve a cabeça decepada por um obus e nunca mais haveria de encantar a todos na gameleira, com suas maneiras plácidas, seu sorriso amistoso e a confiança que inspirava. Viu também quando seu filho Oxóssi dardejou para fora dos matos, visível somente para ele, como um raio azulado, e empurrou Zé Popó para um lado, evitando que o obus o atingisse. Que queria Oxóssi? Que fazia envolvido nessa batalha dos homens, em que muitos bons haveriam de morrer, se estava escrito assim? Então, aí os orixás entram, né, para proteger seu filho. E ele vai trazendo a partir de uma estrutura mítica e de uma estrutura da oralidade. Ele vai pegar lá em Pierre Berger, né, os oriquis, a repetição, quem é Oxalá? Oxalá é o pai dos homens, o que veste branco, o que tudo vê. Quem é Oxóssi? É o caçador, o perito do arco e flecha. Ele vai trazendo os oriquis e vai enredando a literatura lida, né, um romance monumental como o Povo Brasileiro, com esse discurso da oralidade. Quer dizer, ele não só vai fissurar o discurso histórico com o discurso literário, como também vai fissurar o discurso histórico, o discurso literário da chamada alta literatura com a oralidade. Ele faz uma maneira de trazer aí essa herança ancestral que ficou para nós, né, trazida pelo dessa matriz mítica iorubana, né? João Baldo é um gênio nesse aspecto, né? Sim. Ele sempre joga com a oralidade e tem várias histórias dele que a gente percebe que tá a sensação de que a gente está ouvindo ele falando com a gente ou acompanhando pessoas conversando, né? Na área de Itaparica. Isso me fez lembrar também de cordel. Esse podcast sempre joga com cordel, pra lá e pra cá, né? É uma praia na qual eu nado. Melhor, é um sertão onde eu colho. As sementes já foram plantadas há muito tempo, né? Literatura de cordel, ela também
joga com a oralidade, ela também, muitas histórias de cordel são meio jornalísticas, né? Tem até um livro de um brasilianista aqui, posso errar o nome dele, acho que é Mark Curran. Fez Mark História Curran. do Brasil em cordel. Em cordel, pela literatura de cordel. História do Brasil pela literatura de cordel. Você vai encontrar ali, é isso, na cronologia, né, oficial, tal, é bem essa pegada na historiografia oficial, mas sempre tem um panorama do Brasil através do cordel. Maravilha, inclusive como ferramenta pedagógica, né? Me lembrei de Salete Maria, que vai falar de uma personagem que eu ia falar justamente dela. é uma personagem como Zé Popó, digamos assim. Zé Popó existiu, pô, foi pra guerra no Paraguai, claro que foi. E a Beata, né, Maria, a Beata Bitcult, que é o nome artístico aí, digamos, dela, se ela estivesse viva hoje. É Maria Quitéria também, um pouco de Maria Quitéria. Aí se você puder falar dessa Beata e tal, e propriamente da obra de cordel. Essa hora de Salete, que pode ser encontrada aí no blog Cordelirando, né? Blogspot, é só colocar Cordelirando, que vai achar todos os cordéis de Salete estão disponíveis. Salete vai trabalhar sempre com essa proposta, né, de divulgação do texto. Ela trabalha para dar acesso ao texto, né, dela, pode fazer isso, porque é militante também dentro das universidades, é professora, e o cordel de Salete é possível ler tanto o cordel como ver o espetáculo, né, Cordelirando, que foi feito por Socorro Lira. E essa história é muito interessante, né, porque Salete ela vai fazer o contraponto com esse cordel que você está falando. Esse cordel estudado pelo Mark Curran, né, que eu acho que é americano, se não me engano. E que é o cordel que também, apesar de ser uma literatura marginal, esse cordel ele vai ser usado para construir uma historicidade do Brasil, né, para afirmar esse lugar da história oficial, da historiografia oficial, né? Os historiadores vão me matar aqui, né? Que diz que todo professor de literatura é um professor de história frustrado. Um aluno meu me disse isso uma vez. Se ele estiver me ouvindo aí, vai se lembrar. E aí, boa saber dessa, não. Ele dizia isso. Foi meu aluno na UF. Ele era professor de história. Era estudante, né, na época de história. E aí, Salete vai fazer o contraponto, quer dizer, vários cordéis falando sobre a figura do padre Cícero, contando a história do padre Cícero. E essa figura da Beata, que é um conceito aplicado, né, de Salete, o conceito de microhistória pode ser aplicado perfeitamente, porque Salete vai trabalhar a partir do que ela ouvia da avó, que era a história da Beata Maria de Araújo. Quer dizer, o padre Cícero tem a estátua, ficou endeusado. A Beata sofreu a pior pena que poderia acontecer na vida dela, que foi ser excomungada, enterrada fora do cemitério. Imagine isso para uma Beata, né? Sim. Naquela época. Então, Salete vai usar essa história da Beata, que vai ser repetida. Salete é do Juazeiro do Norte, mora aqui na Bahia já há alguns anos, mas é do Juazeiro do Norte, da região do Crato, Cariri cearense, e vai trazer a história, né, dessa Beata, vai buscar o lugar da história dessa Beata, né? A Beata Cult e o seu lugar na história. Esse é o título do cordel, que vai ter esse papel importante, né? E dizer, olha, peraí, não foi bem assim essa história do padre Cícero, né? A história a historiografia oficial, ela tem uma tendência, né, a ser uma história pátria, como diz o Ginsburg, vai ser uma história pátria e vai ter um apego muito forte a um entendimento eurocêntrico da história. Então vai ter uma ovação do macho, do branco, do sujeito que está
no discurso do poder, né? E a literatura vai trabalhar nessas fissuras, né? E muitas vezes fissurando até o próprio objeto livro, né? E aí tem uma coisa importante, Denison, para a gente tocar aqui, que tanto figuras, né, do pensamento sobre o discurso vão apontar aí o papel do crítico, o papel do crítico literário, o papel do sujeito que deveria, né, ser esse mediador, essa voz de trazer a literatura, que a necessidade desse crítico se apropriar do discurso no seu tempo, né? Por que eu fui chegar a estudar a Guerra do Paraguai, né? Para entender aquele contexto e descobrir coisas fantásticas. Tem um livro, eu não vou lembrar ele aqui de cabeça, não peguei, né? Mas é um livro publicado pela UERJ e de um jornalista que ele fez um compilado de charges. O Estado pagava um jornalzinho para fazer charge de paraguaio, sempre feião, sempre acabado, para poder ter e como isso vai ficando, né? No imaginário, aquela coisa dos produtos do Paraguai, que agora nem vem mais, agora vem tudo da China, que era uma coisa falsificada, não sei o quê. Então esse imaginário sobre o paraguaio, ele vai se perpetuar aí também através desse trabalho, né, do Estado. Então o sujeito que está estudando o discurso literário, ele tem que ter esse cuidado de se apropriar do texto quando ele foi no contexto de produção dele, quer dizer, o texto literário no contexto de produção dele, e quando esse texto literário vai se valer desse discurso histórico, de entender como aquele discurso histórico foi propagado na época que ele virou discurso, que ele saiu do plano do fato para virar linguagem, né? Porque tem uma datação. Toda mensagem, e aí vamos lá para o Porriquet, né? Toda mensagem é um fato histórico. Um evento. Né? Toda mensagem é um evento histórico, porque ela tem uma significação datada no tempo e no espaço, né? Ela tem uma atribuição de sentido datada no tempo e espaço. E no Vivo Povo, João Baldo vai trazer, por exemplo, uma coisa esquecida, né? Assim, pouquíssimo estudado. Vai sair um livro, aí espero que em plena pandemia saia esse livro do professor Júlio Braga, que fala da pesca do xarel. Tem pouquíssimos trabalhos sobre a pesca do xarel, né, na Bahia, uma documentação esquecida, mas João Baldo foi lá pegar isso, para trazer a figura da Venância, para inverter a história também, trazer o papel da mulher na pesca, ela como mestre de pesca. Então eu tive que ralar, ir atrás desse material, estudar isso para entender, porque o papel político do crítico também a meu ver, né, da pessoa que está estudando, não crítico literário, assim, não estou falando desse sujeito que está lá empolado dentro da academia, mas entender aquele discurso para fazer com que ele toque o leitor, né, de alguma maneira também, e entender o propósito político do autor, de trazer aquela discursividade, né? E João Baldo vai fazer isso, assim como outros escritores brasileiros. Como às vezes esse fato histórico esquecido, ele é recuperado pelo romance, né? E por outros textos. Eu quero trazer um bocado de coisa aí, mas eu estou pensando agora na figura do
dos africanos, né? A gente falando aqui de guerra e vamos pensar nas revoltas aí, tantas revoltas, né? Que aconteceram na Bahia e que muitos desses africanos revoltosos, eles foram de modo involuntário, foram obrigados a voltar para a África, né? Tanto que tem comunidades de africano, de comunidades na Nigéria, formada por brasileiros, né? Tem aí duas famosas que são os Agudais e os Tabon. E esse discurso é recuperado num romance magistral, um romance de Antônio Olinto. Antônio Olinto, que era mineiro, um cara, pegar a biografia desse cara, você vai ficar... Poxa, como é que o cara encontrou tempo para fazer tanta coisa numa vida só, né? Domínio público é catilogência. Eu não conheço esse autor, eu digo logo. Pois é, pouca gente conhece esse cara, viu? O ouvinte também vai ficar sabendo agora. Ele e a esposa dele, A Casa da Água. Não deixem de ler esse romance, gente. É um romance importante desse escritor. Escreveu muito, produziu muito, né? Poeta. Foi naquela época, né, que o sujeito para ser embaixador, chanceler, assim, o cara era um grande intelectual, né? Essas coisas de hoje em dia. Tava pescando mesmo. Não ficava. É do peso de Vinícius de Moraes, então, de João Cabral. Não ficava na terra plana, não. Rapaz, o Cabra foi bom, viu? O Cabra foi assim, deixou o Vinícius lá para baixo, viu? Porque eu acho que ele tomava menos uísque do que Vinícius. E ele tomava menos aspirina do que João Cabral, que ninguém na vida tomou menos aspirina que Cabral de Melo Neto. Ele trabalhou muito. E tem um trabalho no teatro também, né? A esposa dele escreveu peças teatrais importantes. E aí a Casa da Água fala sobre esse acontecimento histórico da volta de brasileiros. Fala sobre Marcus Garvey, rapaz. A personagem. O Marcus Garvey lá, o americano. A personagem principal é Mariana, né? Mariana, ela é brasileira, neta de Catarina, e ela é obrigada, a avó quer voltar, né? Eles são de Minas Gerais, saem de Minas Gerais, vêm para a Bahia para esperar um navio, porque os navios de retorno para a África, eles saíam da Bahia e depois do Rio de Janeiro. Então ela vem para cá, fica morando aqui na Bahia um tempo, vendendo peixe, produtos na feira de Água de Meninos, né, na feira de São Joaquim, que foi um lugar, né, Denison? A Água de Meninos, aí a gente falar do lugar de Salvador. Água de Meninos era um lugar que teve uma primeira escola de órfãos dos jesuítas. A gente falou da feira no episódio de marginalidade, que Cuica de Santa Amaro cantou, escreveu em cordel. Eu digo que cantou porque Cuica era pouca solta. O incêndio, né, na feira de Água de Meninos, que também é um acontecimento histórico, né? Lógico que acidental, que a gente também pode sobre isso, os acontecimentos são criados e os que são acidentais. Uma revolta quase sempre ela é contingencial, né? Acontece porque vários problemas vão se somando e aí a guerra, e aí a luta pela independência, manifestação na rua, que a gente escolheu esses acontecimentos históricos dessa natureza, né? Mas o incêndio também pode ser um acontecimento histórico, né? Essa volta de uma família para a África, essa viagem de retorno, isso também é um grande acontecimento histórico, que inclusive pode ser maior, vamos dizer assim, na própria África. Imagine o que é essa chegada, né? Onde vai se ajeitar, onde vai se assentar, como vai ser? Eu separei aqui justamente a chegada de Mariana, né? Quer dizer, vai fazer parte da história da Nigéria, essa volta de brasileiros da Nigéria. E parte da história do Brasil também, né? E eu acho que, de fato, com todo acontecimento que acontece aqui na esfera oval do globo terrestre,
é um acontecimento que diz respeito a todos nós, né? Seja que aconteça na China, no México, no Brasil. Então, é bem por aí. Mas a gente está aqui debatendo a nossa aldeia como bons herdeiros. E é bem interessante como a consequência das revoltas, né, aqui na Bahia, estudada aí por J.J. King, né, João José Reis, considerado uma sumidade no discurso sobre história da revolta no Brasil, e ele vai dizer que uma das consequências disso vai ser justamente o comércio de fumo entre a Bahia e a Nigéria, o fumo do recôncavo, o fumo vindo daqui de Santo Amaro, Cachoeira, né, mais Cachoeira e São Félix, Muritiba, esse fumo do recôncavo, que vai ser uma peça fundamental e era preferido, né, esse fumo do recôncavo era preferido, era presente assim para os reis. E eu separei justamente o trecho da chegada de Mariana. Mariana sai com 13 anos daqui, é mocinha, e quando ela chega, quando ela pisa na Nigéria, a menstruação chega, né? Ela vira mulher. É a menarca, né? E aí eu separei esse primeiro trechinho, né? Um grupo de brasileiros de Lagos aproximou-se de Catarina com roupas nas mãos. A mulher aceitou um pano azul com estampas claras, enrolou no corpo, amarrou com um nó entre o pescoço e os seios. Mariana tentou esconder as manchas vermelhas do lençol. Uma rua cercada de árvores, com o mar de um lado e casas do outro, se estendia até longe. Outros barcos chegavam à terra. Maria Gorda vinha num deles. Uma confusão de frases em português e iorubá se levantou de toda parte. Abigail abraçou uma preta sorridente. Disse para todos: é minha irmã. Uma velha da terra dirigiu-se a Epifânia. Meu nome é Teresa. Tome para a menina. E entregou-lhe um vestido junto com vários panos. Epifânia meteu o vestido pela cabeça da filha. A velha transformou um desses panos numa espécie de fralda que amarrou entre as pernas de Mariana. O lençol ficou jogado a um canto. O vestido era comprido demais e até quase o chão. Maria Gorda achou graça. Agora a alegria pareceu geral. Todos falavam e riam ao mesmo tempo. Um soldado inglês que se achava junto a uma porta riu também. Catarina tangeu a família por uma rua que partia do mar. Um homem dizia: o bairro brasileiro fica um pouco adiante, na rua Bangoche. Há uma casa onde vocês podem ficar. Havia uma espécie de solidariedade, né? Existia um bairro brasileiro. E é interessantíssimo nesse romance como ele vai fazer a representação das festas. Os brasileiros que iam para lá, que iam da Bahia, eles faziam a lavagem do Bonfim, criavam as manifestações daqui, né? Eram muito queridos, né? E eram considerados assim, os negros que tinham vindo para o Brasil, os africanos retornados, os brasileiros que iam para lá, eram considerados civilizados em comparação com os selvagens, né? Que moravam nas regiões rurais em África. E esse romance, esse autor é um romance injustamente, né, esquecido. Essa minha versão aqui foi publicada na 1969, essa versão que eu tenho aqui, publicada em 69. E aí a literatura como fonte, né, como fonte histórica também, ou como recuperação dessa fonte histórica esquecida, desse lugar. E aí a gente falou de Cachoeira São Félix, eu trouxe esse exemplo aqui do livro Inês, de Inês de Castro. O livro se chama Inês, né? Que vai trazer a figura mítica da Inês de Castro, e é da professora, escritora, exatamente, Laura Castro. Ela vai imprimir esse texto no recôncavo. Ela faz a opção para recuperar a história da avó, aquela coisa da micro-história, né? A avó que era do São Félix, que
casa com um português, uma avó negra, né, mestiça, que casa com um português, não era português não, acho que era italiano, e vai para o sul da Bahia, e depois ela volta para o Recôncavo e imprime o livro no Recôncavo como uma forma de trazer as impressões dessa avó. Você quer ler aí, Denison, o trecho? Aqui, Inês de Castro, página 22, né? Isso, é que eu estou achando aqui, que eu não quis marcar o livro, que aqui é um livro raro, né? O chamado livro de artista. Muito bonito. Tem todo um trabalho, não dá para. Eu não marco nada. Um trabalho aqui. Inês de Castro, Laura de Castro. Perguntei pelo teu vestígio no meu nome. Disseram Portugal. Forjaram uma origem da literatura. Disseram, depois da morte, foi rainha. Te fizeram branca como leite derramado. Disseram, não adianta mais. Eu insisti, na cor da pele procurei teu rastro negro no meu corpo. Refiz tuas rotas, tatuei os apagamentos da tua linhagem escrava na memória de teus filhos, me pus a caminho de tua Nazaré, percorrendo toda a sorte de pegadas negras. Recôncavo, África, Bahia. Quem era teu pai? Quem era tua mãe? Peço que sussurre teus segredos nos meus ouvidos. Vejo o italiano aportar na estação, cruzar a rua da Água Preta, mas não sei se te abraçou, se te pegou a força do amor ou da violência. Nascemos de ti, Inês. Muito bonito, né? Já é um poema, a partir de uma memória criada e de uma recuperação, né? Uma recuperação da memória com essa bisavó esquecida, né? Pela história e pela própria história da família, né? A história da família, que é aquela coisa assim, ninguém quer ter um avô negro, uma avó índia que foi pegada a laço, é até tolerável, né? Mas ninguém quer ter uma avó negra aí na história. E Laura faz esse trabalho poético, fantástico, como texto e como forma também, né, de livro. E o outro é esse texto aqui, infelizmente não dá para mostrar, que é um livro muito interessante também, o pessoal daqui, publicado pela editora Margem Press. O livro se chama Reza, que aqui é a história de um avô. E aí o cara faz esse trabalho, pega fogos de artifício, né? Esse avô era um curandeiro, também foi apagado, né? Dessa marca da história. E aí Joaquim Trovão, né? Conhecido como Joaquim Trovão. O nome da pessoa parece que é uma invenção. É um personagem. Então, e ele sai daqui da Bahia, era baiano, e vai parar no interior de Minas, né? E ele faz o livro, o neto faz o livro para recuperar essa história. Nessa história qualquer caminho é vazio, é mancha em branco a todos os excluídos, indesejados, esquecidos e deserdados da história. Aí que a gente está conversando, né? A história oficial, né? Uhum. A história que vai... A história dos eventos, né? Que vai organizar as coisas em datas, quer dizer, 1823, 2 de julho, 14 de março de 1866. É necessário também. São os monumentos, né, dessa história como monumento. E aqui a gente vai ver uma outra coisa, né, um conceito aí do Walter Benjamin, a história contrapelo, né? Você vai pegar e vai revisitar esses monumentos. Esse aqui é um bom exemplo também. E esse último, porque é interessante esse material, Denison, porque ele vai propor uma ruptura com o próprio objeto livro, entendeu? Esse aqui, que a capa é toda preta, né? Você já pega e já toma um choque assim, não vê nada, não vê título. Só tá escutando, não tá vendo, mas procure saber. Não tá vendo, mas procure saber. Bota aí na internet que vocês vão encontrar a capa. O nome do livro é Exercício para Clarineta. A dimensão literária de
ela também é muito ampla e ela também inclui a dimensão visual do livro impresso. Mesmo que não seja impresso, o livro aí digital, ele tem um trabalho de diagramação visual, escolha da tipografia da letra, que também reflete um tempo histórico. E as possibilidades técnicas que nós temos agora temos a possibilidade de publicar um livro digital sem derramar uma gota de tinta, que é inclusive muito caro, um insumo muito caro. Então, publicar um livro hoje se tornou também um evento, um acontecimento. Tem uma discussão, né, em torno dessa ideia do livro de artista, esse livro publicado num formato menor, pequeno. Tem uma galera que se contrapõe a isso, trazendo como exemplo, inclusive, o Cordel, né? O Cordel, ele sempre teve uma rota alternativa de publicação. Então, até trazendo a história da publicação na Bahia. Essa publicação marginal, a Bahia foi um reduto de publicações marginais, inclusive pela necessidade de fomentar as revoltas, né? É muito interessante essa discussão, porque também tem essa história, porque eu faço um livro de artista, não sei o quê, e tem essa ideia também do livro como a poeticidade do livro, né? Então, ou desmerecer como panfleto o texto que é feito dessa maneira, como o folheto de cordel, muitas vezes é feito de maneira improvisada. Sim. O livreto de poesia chamado marginal, geração mimeógrafo, papel carbono, fotocópia, quer dizer, do jeito que dá. Eu acho que na revolta de 2 de julho teve muito papel avulso. Assim, com poema. E Franklin Machado faz isso até hoje, né? E esse livro aqui, por exemplo, ele é feito de papel avulso também, né? Que é um romance, né? Esse livro que a gente está falando da capa preta, Exercício para Clarineta, de Igor Rossoni, ele está aqui logo na abertura, é uma advertência. Romance para ler em voz alta. Só que você pega o romance, né? Uma parte dele, são partituras. Romance para ouvir em voz alta, na verdade. Aí você pega aqui uma parte, são partituras. Sim. Romances são... Porra, como assim, né? Que gênero é esse? Que porra é essa? Você pega o romance e não tem o que ler, quer dizer, tem uma parte que é para ler, mas tem uma parte que é para... São partituras. E aí essas partituras são partituras reais, que foram legadas à família, né, do escritor pelo avô dele. Uma outra história, a galera que vem da Itália, do interior da Itália, pobre, vem para cá para o Brasil, né, para um recomeço, e vai para o interior de São Paulo. E o avô do avô era músico, tocava clarineta e era compositor. E aí ele acha... Quem sabe, a clarineta é o instrumento de Lula Molusco. Se tiver um jovem ouvindo a gente, para entender. E aí, mas tem um bocado de jovem que toca clarineta aí, viu? Mas a galera do Recôncavo, de Santa Amaro, de Cachoeira, da Minerva, exatamente. Só tem as feras aí. Para ficar registrado aqui, porque tem menino que não sabe com a clarineta, que a gente exemplifica. Porque isso a gente está falando dos personagens. Desse romance aqui, né? Que são 30 anos de partitura, de 1934 até 1972, 40, né? Quase 40 anos de algumas partituras, né? Desse sujeito que ficou esquecido na história, recuperado aqui, como o Joaquim Trovão, aqui no texto. Inês de Castro. Como Inês de Castro, né? A literatura como esse trabalho também. Sim, aqui uma hipótese real, vamos dizer assim, baseada na realidade objetiva. E se Igor Rossoni, e se Laura Castro, e se Leonardo, né? Leonardo Vieira fossem realmente poderosos, tivessem realmente poder econômico, político, social, será que eles não iam colocar essas histórias como grandes histórias? Não ia ter estátua de Inês de Castro? Será que não? Ia ter longa-metragem de João Trovão? Será que não ia ter Joaquim Trovão? Será que não ia ter crianças tocando as músicas na clarineta, não seria instrumento nacional? Mas o imigrante pobre do sul da Itália, que no sul da Itália já era
visto A miséria, né? como porca miséria. Se esse cara que, faz fogo de artifício no interior da Bahia, negro, se essa mulher é negra, não interessa ao discurso oficial, que é um discurso que tem imagem também, né? Tem cara. Tem cara e tem poder, né? Tem um poder, inclusive, de apagar a história, né? Aí a gente traz um outro exemplo, no contista, vão brigar comigo, dizer que eu não trouxe mulher, né? Só trouxe homem aqui, que eu sou machista, mas enfim. Trouxe Salete, que já... trouxe Salete, trouxe Laura, né? E esse texto aqui de Carlos Ribeiro, que também é um contista importante dessa geração de 80, 90, né, contemporâneo aí de Eliezer, e esse texto é interessantíssimo, porque é um conto chamado Cidade Revisitada, do livro Contos de Sexta-feira e 2 ou 3 Crônicas, né, que foi publicado pela Assembleia Legislativa. Nesse conto, especificamente, ele vai trazer a narrativa, né, contística, usar aí uma ironia para instaurar uma distopia, uma coisa muito louca aí. O personagem, ele passa 10 anos fora de Salvador e aí ele volta para Salvador. E aí o conto se passa justamente da chegada dele no aeroporto até... 2 de julho, né? Exatamente. Ele chega no aeroporto e pega um táxi e sai do aeroporto pela orla até a Barra, né? E ele vai revendo Salvador, daí o título A Cidade Revisitada. E ele vai revendo Salvador. Só que quando ele chega no aeroporto, ele já toma um susto, né? Porque houve uma recuperação dessa história, porque como você estava dizendo, né? O sujeito que tem o poder, ele bota estátua, ele apaga a história, ele muda o nome do aeroporto, nome de rua, ele faz o diabo. E o aeroporto, quando ele saiu, que se chamava Luiz Eduardo Magalhães, e quando ele volta, ele toma um susto, porque ele já ouve que vai pousar no aeroporto 2 de julho. Ele, gente, como assim? Eu tô na minha cidade mesmo? E aí o narrador cria aqui, né, um cenário completamente distópico para poder, e vai trazendo um conto curto, são 5 páginas, né? Pequenininho, Carlos acho que Ribeiro, dá pra gente ler de Carlos Ribeiro. Dá uma deixa aí, um parágrafo aí. Vou ler um parágrafo. O podcast também é para isso, é pra gente propagar literatura. A gente já falou aqui vários autores, Hugo. Quero te agradecer já de antemão, já vai encaminhando pro meado do fim. Que ainda bem, né? Você é catilogência demais, você trouxe um bocado de coisa para colaborar aqui. E se cortar e editar esse podcast aqui, dá uns 5 podcasts. Foi João Baldo Ribeiro, foi Elisé César, Laura Castro, lido, citado foi Salete de Maria, que foi só citada, que dava pra gente ler. Você trouxe também Antônio Olinto, não conheço, vou procurar saber realmente. Rapaz, procure saber, viu? Carlos Ribeiro. Quem não conhecia Antônio Olinto, fica quieto e vai procurar, compra um livro na internet, tá R$15. Finge a ignorância, eu não minto. Eu comprei agora para dar de presente a uma amiga minha. Eu tô fazendo uma pesquisa, depois eu vou meter dança aí nessa pesquisa. Quem são os leitores de Um Defeito de Cor, né? Quem é que tá lendo esse romance aí? E tô fazendo essa pesquisa. Lula. E aí eu comprei. Pois é, né? E aí e a Record ficou mais rica. E aí eu dei esse livro de Antônio Olinto para uma amiga minha. Você falando disso, eu me lembro de uma pesquisa de uma professora que eu tive, Sayonara Amaral, que ela estudou os leitores de Paulo Coelho, não é Paulo Freire, Paulo Coelho. Por quê? Qual o interesse dessa galera nessa coisa mística de Paulo Coelho? Eu nunca li Paulo Coelho, assumo a ignorância. Eu li. Uma lacuna, eu li até as margens do Rio Pietra, sentei e chorei. Eu chorei tanto que eu parei. Eu tava chorando demais. Isso que é autoajuda, que não sei o quê, mas é uma diversidade imensa de leitores. A gente pensar, né, leitores a partir de uma obra somente. Quem é o leitor também de Viva o Povo Brasileiro? Quem são os leitores de tal e tal obra? Isso Quem é o ouvinte também do domínio público literário, que é leitor, imagine. Se você não é leitor, não tem hábito de ler ainda, só de escutar podcast, misericórdia. Tá no lugar errado. A minha meta é que a pessoa
sai da internet para ler um livro. Ela pode dar um pause agora, stop, não quero mais ouvir isso, portanto que ela vai ler o livro. Por isso esse apelo também para a escuta, porque tem muito apelo para o visual nas redes sociais, o tempo todo, é foto, é meme, é gif, figurinha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Quem é que para 1h, 1h30 para escutar uma conversa? Porque a gente está trabalhando para os caras, né, velho? Exatamente. A gente está trabalhando para os caras. As pessoas nem conversam mais, chega na roda de conversa, todo mundo no WhatsApp. E trocando dados, alimentando. Hoje, dado vale dinheiro. Com certeza. O Google tá rico. Dados sensíveis, é isso que está em questão. É a riqueza acumulada. O Google tá... A publicidade. Tá ricão. Contra isso, que você falou lá também de Roman Jakobson na comunicação, a literatura é mensagem poética, não é mensagem apelativa. Não. Pode ser também, porque a poética engloba tudo. A gente está nessa batalha aqui. E você vai fazer a leitura do autor, que eu já esqueci o nome. Vou fazer Carlos Ribeiro, A Cidade Revisitada. Ele dedica a Vasconcelos Maia, foi um contista, né? Baiano também, apagadinho da história, com um bocado. Essa história do cara que, enfim, foi... Isso, que volta pra... Não tem nome não, esse personagem, eu acho. Não tem nome não. Carlos Ribeiro já gosta de personagem sem nome. Acho que não tem nome não. O homem de óculos e roupas surradas retorna a Salvador após 10 anos de ausência. Ainda no avião, escuta o aviso de que pousarão, dali a alguns minutos, no aeroporto 2 de julho. Sorri intimamente. O fato de terem devolvido ao aeroporto seu nome original soou-lhe como uma luminosa saudação de boas-vindas. A nossa Soterópolis ainda tem salvação, pensa. Ela não precisará ser eliminada sobre uma combinação nauseabunda de gases do polo petroquímico, nem submersa por uma enchente do Rio das Tripas, ou qualquer outra dessas tragédias absurdas com as quais compensamos a nossa impotência e profunda frustração. Diz o homem de óculos e roupas surradas para si mesmo. Olha pela janela, com satisfação, o cordão de areias, coqueiros e o mar. Poxa, esse daí é bonito, viu? É bonito. Porque isso, a literatura tem isso também. Você falou sobre a história, eu falei, tá, é legal. Outra coisa é você ouvir, e essa coisa dita através de imagens, né? E de palavras propriamente, da sonoridade delas. E falando em imagem, eu sei que você também é fotógrafa, não? Já vamos chegando no final, e no final eu pergunto assim, qual é o seu domínio além da aula de literatura? Também tem a fotografia, né? Qual é o seu domínio? Você fala de Santa Amaro. Eu sei que você não usa o Instagram, não dá ousadia. Não uso. Gal Meirelles do Projeto Bush, Gal Meirelles do Sítio Cruvianas, Gal Meirelles fotógrafa. Na verdade, eu sou professora, né, do Instituto Federal da Bahia, no campus Santo Amaro, e faço aqui desse lugar o meu lugar, né? Tenho alguns estudos sobre literatura, né, especificamente sobre vivo povo brasileiro. Tem um tempo aí que eu estou juntando material para publicar um livro, mas precisa de tempo para dar o tempo para escrever, né, para organizar direitinho. Tem material escrito, mas mais disperso. E porque paralelo a isso tem uma série de afazeres, tem o projeto Oxe, que é um trabalho que eu tenho aqui com os estudantes de educação básica, e agora alguns deles já são nível... Na verdade, um trabalho que eu faço aqui não, um trabalho que eles fazem comigo, né? O protagonismo juvenil aí, né? De divulgação da literatura baiana, de leitura também da literatura baiana, né? E tem um trabalho como pesquisadora. A fotografia entra aí, né? Eu sou uma pesquisadora fotógrafa, entendeu? Não uma fotógrafa pesquisadora, né? Pesquisadora vem antes. E agora, infelizmente, né, desde o ano passado a gente está com a pesquisa parada, mas vamos aí dar continuidade assim que for possível.
uma pesquisa sobre as bebidas tradicionais na Baía de Todos os Santos, né? Já fizemos, tem muito material sobre pesca, sobre já publicamos um livro sobre comidas tradicionais, o Atlas da Culinária da Baía de Todos os Santos. E textos, né? É um livro um livro multidisciplinar, né? Envolve vários pesquisadores de várias áreas diferentes, tem fotografia Jojoca também tá no filme. Jojoca tá no livro. É uma figura que eu conheço, amiga da gente, que é cozinheira de mão cheia. E nós vamos fazer um de bebidas, né? A ideia agora é fazer uma pesquisa. A gente estava começando a fazer a pesquisa, já com a metodologia, com o desenho da pesquisa. Alcoólicas também, né? Bebidas alcoólicas e não alcoólicas, né? Bebidas tradicionais. Da meladinha ao xarope, do licor, ao pau do índio e por aí vai, entendeu? Isso aí é o que a gente está conversando, né? Se faz história nesse momento, né? A literatura como um discurso histórico possível. É discurso literário e é discurso histórico. É diferente dos oficiais, né? E ele reforça as vozes e as imagens. Porque quando eu falo em voz, eu penso isso porque também estou próximo do pessoal do teatro. Com eles eu aprendi. Corpo e voz andam junto. Trabalho de voz é trabalho de corpo. Então quando a gente fala, vamos reforçar, vamos dar voz, é dar corpo. Corpo mesmo. E isso inclui a imagem das pessoas, né? A sua cara, a sua cor, o seu tamanho, o seu pênis, o seu corpo vivo, né? Que é mais importante, o corpo vivo. É essa representação do corpo que fala propriamente, que tem voz. E tem voz porque está vivo. Tem várias, né, teorias, né, disso, sobre corpo. Tem um livro interessante publicado pela editora N-1, uma editora dos livros bonitos, chama Corpos que Importam, eu acho, de uma filósofa, acho que é americana. Corpos que Importam? Eu acho que é Corpos que Importam são os vivos, estamos vivos, vamos manter vivos, não são as estátuas. Então quando derrubaram lá as estátuas, ótimo, arrancaram o braço de uma estátua para pegar o cobre, o ouro. Aquele cara vivo que tirou aquilo para o sustento dele, para trocar no ferro velho, é ele que importa, é ele que faz a história, não é a estátua. A estátua já era. Não representa. Não existe por falar em estátua, me lembrei agora de uma história muito interessante, né? Que é não sei se conseguiram fazer, né? Se algum ouvinte tiver informação sobre isso e puder aí mandar notícia para você, para Felipe. Em Feira de Santana estavam tentando fazer uma estátua de Lucas da Feira, que é um personagem. Olha que coisa engraçada, né? Como a história tem o poder de demonizar as pessoas. Recentemente, digo há uns 5 anos, um colega estava comentando que o sobrinho dele não botaram o nome Lucas lá em Feira para não fazer referência a esse Lucas da Feira. Que louco. Que foi um personagem esquecido, né? Considerado um bandido, etc. Mas na verdade trabalhava para os ricos, né, do lugar, para os coronéis, e esse cara foi caçado por 20 anos mais ou menos. O processo se arrastou. Quando foi o enforcamento dele, Dom Pedro apareceu, velho. Olha que história. E essa história é recuperada. Dom Pedro da Trindade Social, né? Da Trindade. E Lucas, essa história foi recuperada pelo quadrinho, por uma novela gráfica. Pela imagem. Vale a pena procurar, né? Santana de Feira, Terra de Lucas. O que é Marcos, né? Marcos Franco e Elcio Rogério. E ele vai partir aí, né, para escrever essa novela gráfica, ele vai partir do processo criminal que é movido contra Lucas, que leva à condenação de Lucas, entendeu? Que está como documento, né? Lá, e várias peças desse processo foram tiradas, foram arrancadas lá no arquivo público. Isso aí é um excelente exemplo, né, da arte como trazendo esse lugar aí da história. Com imagem, né? É uma história em quadrinho, né? É uma novela gráfica, né? Eu acho que pra gente fechar, vamos falar assim desse último romance e trazer
a gente já falou aí de poesia também, mas tem um poeminha curto que eu separei pra gente ler do livro. Rapaz, no filminho que eu fiz, esqueci de botar esse livro. Deus é Negro, porque eu fiquei lendo e terminei pegando ele. Wesley Correia, do livro de Wesley Correia, separei um poeminha curto, que é uma imagem, né, muito forte, que vai apontar para essa fissura da história. E o romance, né, Torturado, que está sendo premiado. É o nosso livro povo brasileiro atual, né? Com algum, não, acho que com alcance muito maior, né, do que Viva o Povo. Viva o Povo no ano de lançamento, 2 anos, não teve 100 mil cópias vendidas, né? Também eram outros tempos e outro tipo de proposta literária também. De passagem, o volume do livro, né? Assim, assusta. Sim, não, e a construção da linguagem também, né? É bem diferente. Esse livro, assim, o Itamar, ele faz parte do Portal Osho, como você faz também, e as meninas do Osho começaram a ler e me sinalizaram: só, Gal, você precisa ler Torturado antes dele ganhar os prêmios, etc, né? Então eu fiquei muito feliz que foi a galera do Projeto Osho está lendo antes de mim, né, conhecendo e me apresentando os livros. E aí eu fui ler o romance antes dele ganhar o Jabuti, porque depois ficou caro, né? Eu comprei de R$19,90, depois que ganhei o Jabuti eu queria mandar para uma amiga minha em Portugal, aí ele já ficou 40 conto, entendeu? Se o dinheiro fosse direto para o bolso de Itamar, é um cara muito legal, encontrei ele num evento uma vez, super tranquilo. Assim, ele é um cara muito legal, muito tranquilo, doou livros pra gente, pro Osho, foi um cara muito tranquilo, né? Ofereceu. É delicado, assim, ele é uma pessoa delicada. E aí ele traz essa história que eu nunca tinha visto nenhum texto com essa representação de tradições afro-brasileiras aqui, né, da Bahia, que não fosse essa matriz iorubana, né, que não fosse esse candomblé mais conhecido, assim, nagocêntrico, como diria Júlio Braga. E aí ele vai trazer essa representação do jaré, que é uma tradição afro-indígena, né, consolidada na Chapada Diamantina. E o personagem, que tem um nome maravilhoso, o personagem, que é não vou dizer pai de santo, porque não é pai de santo, não é bem a figura do pai de santo, o curador, né? Eles chamam de curador, de cuidador. Zeca Chapéu Grande, olha que nome interessante, né? Zeca Chapéu Grande. E ele vai trazer a história dessas pessoas também, que estão os despossuídos da terra, né? Os expulsos da terra, os sem terra mesmo. E tantos outros. Um cara fantástico, pouco conhecido, pouco lido, eu acho. Até recentemente a Edufla publicou alguns títulos dele, que é o Euclides Neto, que traz esse tema, né, também. E Itamar vai trazer aqui a figura trabalha nesses trabalhadores rurais que são agregados nas fazendas na Chapada. A parteira, esse trecho que eu separei aqui é bem bonito, né? Porque ela falando da mão da avó para poder... Quando nascemos, nossos pais já eram trabalhadores da fazenda Água Negra. Meu pai havia ido buscar Donana semanas antes do meu nascimento. Cresci ouvindo minha avó se queixar. Não, desculpe, vai cortar aí, eu vou ler a outra parte, né? Queixar da distância da fazenda, né? Eu quero trazer essa parte da avó, a história das parteiras, a figura da parteira. Olha que bonita essa descrição. 2 anos depois que nasce... desculpa, eu vou começar do início para o leitor entender. Salu disse que eu
era a filha mais velha, a primeira de 4 filhos vivos e de outros tantos que nasceram mortos. Belonísia veio pouco tempo depois, enquanto minha mãe ainda me amamentava, contrariando a crença de quem amamenta não engravida. Entre nós, diferente dos intervalos entre os outros filhos, não houve natimortos. 2 anos depois que nasceram 2 filhos mortos, veio Zezé e, por último, Domingas. Entre elas, mais 2 crianças não vingaram. Minha avó, Dona Ana, foi quem ajudou minha mãe nos partos. Era nossa avó, mas também mãe de pegação. Esse era o título que dizia qual era o seu lugar em nossas vidas, avó e mãe. Quando deixamos o ventre de Salustiana Nicolau, os vivos, os que morreram tempos depois e os natimortos, encontramos primeiro as mãos pequenas de Dona Ana. Foi o primeiro espaço no mundo fora do corpo de Salu que ocupamos, suas mãos côncavas, que muitas vezes vi se encherem de terra, de milho debulhado e de feijão catado. Eram mãos pequenas, de unhas aparadas, como deveria ser a mão de uma parteira. Dona Tonha dizia, pequenas, capazes de entrar no ventre de uma mulher para virar com destreza uma criança atravessada, mal encaixada. Crianças como os movimentos errados para nascer. Ela faria os partos das trabalhadoras da fazenda até poucos dias antes de sua morte. Muito bonito, né? Esse trecho. Muito bonito esse Me lembrei aqui, rapaz, da mãe. Esse romance de Itamar. Parteira, lá de Serra Grande. Um documentário chamado Umbigo, de Cauê Rocha. E, enfim, é uma coisa muito bonita na literatura, como só com palavras. Sem tinta, sem máquina fotográfica, sem instrumento musical. Sem grande aparato, pode emocionar uma pessoa, né? Ele vai falar das parteiras aí. É só um pequeno trecho, né? Que a gente está falando aqui. É só um pequeno trecho, né? O nascimento de uma pessoa, e de qualquer pessoa, é um acontecimento histórico, porque quando a gente vai falar de uma figura histórica, de Maria Quitéria, a gente se procura a data de nascimento. E aquela data se torna um marco, né? Ou então a data de falecimento, né? Isso já para a gente chegar no final do episódio, eu acho que é oportuno pensar isso. Você falou 14 de julho é a data de falecimento de João Baldo, né? João Baldo. Então vamos... 2014. De 2014. Vamos fazer uma homenagem, porque é dia 14 e tal. E 80 anos dele, não sei qual foi a data de nascimento dele, eu acho que é agosto. Não sei. Não, mas é janeiro. Quando a pessoa se torna uma figura histórica, né, ela tem uma data de nascimento e aquela é uma data. Inclusive, é uma questão. Tem figuras como o Zumbi dos Palmares, que a gente não sabe bem a data que o Zumbi nasceu, mas sabemos a data de falecimento, que é 20 de novembro. Né? E essas tantas pessoas que nascem natimortas, que não tem data certa, nem de nascimento, nem de morte, né? Essas pessoas também são personagens históricos. Então, todo nascimento de uma pessoa pode ser considerado um acontecimento histórico, né? Não oficial. Se não nasceu Dom Pedro, né? Não nasceu o rei, dia que nasce o rei, marca a data ali que vai ser feriado. Não é isso? O rei, como uma figura de um santo, assim, a data de nascimento do rei é importante. Agora, a data de nascimento de um qualquer no interior, nascido de parto normal, pelas mãos pequenas de uma parteira, não é um acontecimento histórico, é tanto quanto, né? Acho que isso que é interessante de pensar através da literatura, como aí 100 mil pessoas têm esse livro hoje, e mais de 100 mil pessoas já leram essa história, porque um livro ele tem mais leitores do que donos, né? E, geralmente a pessoa empresta, ou numa casa pode ter mais de uma pessoa que lê o mesmo livro, e que podem pensar essa questão. Tem a versão digital também, né? A versão digital, esse número que eu tô falando, ela se propaga mais fácil, se a gente for pensar no custo que é imprimir fotografia. Por exemplo, eu falo da arte da fotografia, porque se você vê numa tela a fotografia não é a mesma coisa que você vê a fotografia. Sim. A arte, não só vai ser. Você vê as pinturas aqui na tela
né? A fotografia da pintura de um quadro. Não é a mesma coisa que você ver um quadro. O mesmo vale para teatro. Até o cinema, tem aí, a gente costuma de assistir na tela, na televisão, na tela do celular, mas uma coisa é você ver na tela do cinema, foi feito, o filme é gravado, pensado pelas proporções. Literatura é uma maravilha, ela é pensada, escrita para as proporções, não importa, qualquer tipografia, qualquer letra, nesse caso eu falo aqui do romance, né, essas histórias, não importa, vai ser melhor ou pior para a leitura, né, pelo cansaço visual, mas acabou, é literatura. Para ser ouvido como exercício de clarinete, para ser lido em voz alta ou no silêncio, mas é para pensar, né, histórias. Acho que a gente não vive sem histórias, né? Nós seres humanos precisamos de histórias. Eu acho que, claro, pensando também, né, a literatura como a música, né, a letra da música como um texto literário também, eu acho que esse poder de propagação, né, dessa literatura, digamos, musicada através da letra da música é muito forte, né, também. Então você tem aí uma série de, quando eu penso nesse romance de Antônio Olinto que a gente falou, dos Retornados, eu penso muito na letra de Yaya Macemba, né, de Capinã e Roberto Mendes, também fazendo 80 anos agora, Capinã, acho que esses dias ou já foi, uma homenagem a ele, e essa letra é muito bonita, né, porque ele vem também falar dessa figura, né, do porão de um navio negreiro. Quem é esse sujeito, né, que veio, que morreu, que viveu, desse porão, desse navio negreiro, né? Essa voz é muito, muito forte. E tantas outras, né? Eu acho que principalmente na voz de Virgínia Rodrigues, né? E na voz eu falo até no corpo. Como ganhar essa outra proporção. Esse poder esse podcast aqui é literário, mas se puder botar a letra, botar a canção pra tocar, a gente termina Alô, edição? Alô, meus amigos? Eu acho que essa música, assim, essa, né, Revolta Olodum, eu acho que é muito isso também. Encerra um pouco dessa ideia que a gente tentou trazer aí, né, da fissuração, né, a literatura como essa possibilidade, né, de fissurar o discurso da historiografia oficial. Essa música é muito, muito emblemática. Para mim, eu sei que você é fã do Olodum também, mas para mim essa é uma das mais marcantes, assim, essa. E a gente começou falando de samba enredo na Mangueira, e é uma coisa louca, porque as músicas do Olodum, em determinado momento, eu não tive a sorte de nascer nos anos 60, nos anos 70, ter visto o Olodum tão forte assim. Quando eu era guri, eu via o Olodum nos anos 90, que já era um Olodum... eu vi nos anos 80, né? E aí, então, aquelas letras, elas eram disputadas, né? Por letristas, assim. A galera queria que a sua letra fosse cantada no Olodum, assim como no Leaie, nos blocos afro. Então tinha uma construção, o reflexo disso é que você lê uma letra, como por exemplo Revolta Olodum, que a gente vai ler aqui, o Faraó, que é a mais famosa, e você percebe que teve uma pesquisa, é um negócio enciclopédico, assim, é meio barroco às vezes. Cara, eu conheci um letrista do Olodum, agora não lembro o nome dele, o cara tava lá no Pelourinho, assim, numa encruzilhada lá, bebendo bastante. E aí o cara dizendo que era letrista do Olodum, eu falei, que nada. E o cara começou a soltar, velho. Eu pensando que o cara tava bebendo, dizendo que era letrista do Olodum, todo mundo é todo, né? No meio da rua, meia-noite, eu sou o Papa Francisco. Aí começa a falar espanhol e vai me enganar. O cara largou várias letras. E eu falei, caralho, maluco, aqui é letrista de várias músicas do Olodum. E ele ia pra biblioteca, ele disse assim, eu ia pra biblioteca central, pegava os livros da enciclopédia, comia com farinha, devia ir isso antes do CEAL, devia ir no CEAL também. Eu ia pra biblioteca, anotava e fazia a letra. Antes da internet, o Olodum é isso.
Antes da internet, o maluco fazia uma pesquisa para fazer uma letra. E aí a música pop, ela tem um pouco esse mal, vamos dizer assim. É meio publicitária, parece jingle tudo, as letras então, nem se fala, aquela repetição chata. E hoje a gente encontra muito no rap, talvez, a coisa da contação, da história e da profundidade, de uma pesquisa para fazer letra. Mas na música, e tem rap bom na Bahia também, mas na música de carnaval, vamos dizer assim, a coisa tá se perdendo, tá virando só balanço, só desce ali. Mas sempre houve isso, né? Sempre houve esse tá mandando. Balanço, entendeu? E agora tá pior, porque agora a ideia é vender cerveja. Quanto mais balança, mais sua, mais cara consome cerveja, entendeu? Agora falam, tem. Agora é outra pegada, né? Aí Revolta Olodum, eu gosto muito do Olodum, né? Revolta Olodum, que eu gancho aqui para terminar, a gente falou de 2 de julho, que é uma batalha, não deixa de ser uma revolta, né? Hoje é só um festejo, Guerra do Paraguai e tudo mais. A Revolta Olodum é interessante, se a gente pensar... mas a gente também trouxe essa ideia do hino, né? O hino como uma proposta também de... O próprio gênero, né, hino, ele é diferente de canção, porque o hino ele vai ser um texto é um texto lírico, mas é um texto de homenagem, né? E também de convocação. A um lugar de convocação, entendeu? Então ele vai ter essa ideia de formar uma ideologia, digamos, né? De formar uma ideia sobre um lugar, sobre um time, sobre uma figura, né? Claro que é muito mais sobre lugar e agremiações, digamos assim. Então há um deslocamento também quando você pensa nessa ideia do próprio gênero, né? A gente falou de hino, depois a gente foi para samba enredo, e agora a gente vem para uma canção, né? São gêneros diferentes e com intenções também diferentes, né? Aquele dali do 2 de julho, e o cara diz, era para ser, ele começa dizendo que era para ser no 2 de julho, né? Para engrandecer Santa Amaro, né, velho? E essa coisa do gênero literário e o que é ficção e não ficção. Vários livros são vendidos como ficção, somente se for teoria, né? Sociologia. Lógico, um manual de funcionamento de alguma coisa não pode ser considerado ficção. O cara está te dizendo como construir alguma coisa. Mas a ficção é muito mais complexa, é um assunto para outro podcast. O que é ficção e o que é não ficção, né? Que são camadas de realidade e uma construção complexa e contínua também, né? Isso é Salvador, isso é 2 de julho, essas datas que nós inventamos, né? E que nós construímos, né? E veja, a Revolta Olodum, que eu vou trazer aqui para terminar mesmo, que faz menção a várias outras revoltas, a Revolta dos Búzios, faz a menção à Guerra de Palmares, que foi também uma guerra, né? O Estado moveu uma guerra contra Palmares, a Guerra de Canudos, e faz menção também à diáspora nordestina, vamos dizer assim, né? Que foi o êxodo rural, que também são acontecimentos históricos, ao Cangaço, Curisco, Maria Bonita. É uma música que eu acho que todo mundo conhece, né? Quem não conhece, procure saber. E o Olodum como o Vingador de Lampião. A Revolta Olodum vai ser em honra do cangaço, o cangaço urbano. Somos do Nordeste, né? Essa afirmação que hoje toma uma proporção, não hoje, na data de 2020, 2021, nessa nova década. Desde sempre, o Brasil ele é recortado, né? É um arquipélago dividido, e essa revolta me parece assim, nós queremos construir um Estado-nação, nós queremos fazer algo realmente comum, né? Retirante do ruralista lavrador, com o nordestino lampião de Salvador, uma pátria sertaneja independente. É louco que o Olodum fala de Salvador, Bahia, que é a capital, mas pátria sertaneja independente,
Antônio Conselheiro, em Canudos presidente. Zumbi, em Alagoas, comandou. Exército de Ideais Libertador. Libertador das Américas, Simão Bolívar, libertador do Brasil, acho que é Zumbi dos Palmares. Quer dizer, eu sou Mandinga, Balaiada, sou Malê, todas as revoltas. Sou Búzios, sou Revoltas Ariri. O Corisco. Maria Bonita mandou te chamar. Quando o Zumbi é assassinado, né? É Maria Bonita que vai se vingar junto com o Corisco, né? Outro cangaceiro do bando de Lampião. É o Vingador de Lampião. Eita cabra da peste, Pelourinho Lulum. Somos do Nordeste. Somos do Nordeste. Gal Meirelles, agradeço pela presença. Somos todos do Nordeste. E também agradeço aqui, aproveito agradecer para Fábio Mandingo, que falou sobre o Pelourinho, um episódio que já passou. A Josevaldo Santiago, que falou sobre tradição religiosa. A Juliana Bastos, que falou sobre marginalidade, na literatura, os personagens marginais. E agradeço a quem nos ouve e quem vai nos ouvir. E estamos juntos, somos do Nordeste. E aquele abraço. Domínio Público, podcast literário. Esse é o Domínio Público, podcast literário. Conversa sobre literatura, rua e Salvador em 6 episódios. Eu sou Denilson Palumbo, seu menestrel. Literatura é rua, rua é literatura.